Ok, então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, a esse encontro que a gente espera tanto, né, uma vez ao mês nós temos essa atividade. Então, hoje o João Bento e a Ana estão de férias e impossibilitados de fazer a abertura, então vou fazer uma abertura rápida, depois eu vou chamar a professora Adriane para falar um pouco também. Mas gostaria de apresentar a vocês o professor Dr. Paulo Arruda. Ele é biólogo, docente da Unicamp desde 1976, no Departamento de Genética e Evolução do Instituto de Biologia. Na Unicamp, ele iniciou suas pesquisas na área de genética fisiológica de plantas, né? Foi coordenador do CBMEG, da Unicamp, onde atuou no desenvolvimento de grupos de pesquisa em biologia molecular, e o seu tema de pesquisa principal é a regulação da expressão gênica de plantas. Além das atividades de pesquisa, em nível de ensino de graduação e pós, coordena também grupos de educação em ciência com apoio de algumas fundações, FAPESP, CAPES, FINEP, e o seu trabalho já treinou centenas de estudantes da rede pública. Atuou como coordenador da rede pela Unicamp em 1995. Atualmente é o coordenador do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas, um centro criado pela Unicamp, Embrapa, com apoio da FAPESP. Gostaria de chamar a Adriane agora para falar uma grande contribuição que o professor Paulo tem nesse grupo. Boa tarde a todos. Antes da gente começar, já bati um papinho com o professor Paulo Arruda, mas eu acho que nem ele e talvez grande parte dos demais da rede não saibam da importância do professor Paulo e da Unicamp na formação dos grupos da Unesp de Botucatu junto à rede. Então, eu vou contar de forma sucinta essa história. Em 2006, o professor Paulo Arruda entrou em contato com um colega dele, professor Ivan Maia, que na época era o coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Genética aqui do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, e fez a proposta do professor Ivan formar um novo grupo na Unesp e ingressar na rede formada por Leopoldo. O professor Ivan topou essa iniciativa, mas para isso ele contou com a participação de outros 3 colegas docentes, professor César Martins, da área de genômica de peixes, professor Guaraci Tadeu Rocha, da área de citogenética animal, e professor Paulo Ribola, da área de genética molecular. E os 4 me chamaram, eu era JP na época, e nós começamos, então, uma disciplina nesse programa de pós-graduação com o objetivo do treinamento de alunos de mestrado e doutorado para que eles atuassem nos cursos de férias. E em janeiro do ano seguinte, em 2007, nós fizemos o nosso primeiro curso de férias, que contou com apenas 14 estudantes do ensino médio de escolas públicas de Botucatu. Com o tempo, essa iniciativa na Unesp, que foi a convite do professor Paulo Arruda, ela tomou um grande corpo. Esses cursos de férias foram se expandindo para outros programas de pós-graduação, e hoje, professor Paulo, existem 7 programas de pós-graduação, não só vinculados ao Instituto de Biociências de Botucatu, mas também a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a Faculdade de Ciências Agronômicas e a Faculdade de Medicina de Botucatu. E esses 7 programas desenvolvem 6 cursos de férias. Esses 6 cursos de férias são realizados de forma concomitante todos os anos, em janeiro. Nós recebemos cerca de 250, 300 estudantes todos os anos, quando era presencial. Nos 2 últimos anos, nós fizemos os cursos de forma virtual. E nós contamos com cerca de 100, 120 monitores que são alunos de pós-graduação para dar conta desses 6 cursos em conjunto. Além disso, na Unesp de Botucatu, essa iniciativa, começada por Leopoldo e depois professor Paulo Arruda, ela se expandiu além dos cursos de férias. Então, com base nas nossas primeiras atividades de educação e divulgação científica, em 2018, nós fundamos uma agência de divulgação científica e comunicação, que hoje atua com a produção de materiais educativos e divulgação científica, principalmente audiovisuais, como programas no YouTube da TV Unesp e também podcasts. E, mais recentemente, nós captamos uma grande soma de recursos para implementar o que a gente chama de Espaço Ciência IBB.
para levar ainda além as nossas ações de educação e divulgação científica. Então, eu tenho certeza que não só o grupo da área de genética que participa dessa rede de Leopoldo, mas também os outros 5 grupos são extremamente gratos pelo convite realizado pelo professor Paulo em 2006, que rendeu bons frutos. E alguns dos nossos grupos aqui da Unesp de Botucatu treinaram outros grupos que existem hoje em outras instituições do país também. Então, muito obrigada, professor Paulo. Poxa vida! Eu fico extremamente assim, satisfeito, né? Assim, com o progresso, né? Dessa atividade, né? Dessa área de educação em ciências, né? Que começou de uma forma assim, bem simples, tímida, talvez, não tímida no sentido, né? Mas assim, e foi realmente vocês fizeram um grande trabalho aí e expandiram, criaram, e agora aí com essa iniciativa de criar um espaço, né, de ciência, né, com uma área, vamos dizer assim, dedicada especificamente aí à educação em ciência, né, treinamento pessoal. Eu fico muito feliz de ouvir esse relato, viu, Adriane? A Cleia também, né? E eu acho que essas são coisas que realmente deixam a gente assim feliz por ter, enfim, contribuído, né, de uma forma singela, né, para essa questão toda da educação em ciência, que não pode ser mais urgente, né, do que o momento que nós estamos vivendo, particularmente no Brasil, no mundo de uma maneira geral, né, em função dessas grandes desafios, né, que nos impõem aí, né, o planeta, né, do ponto de vista, enfim, do questionamento, vamos dizer assim, né, do negacionismo da ciência, né, que foi algo até surpreendente, né, pelo menos para mim, né, saber que, na verdade, ou tomar conhecimento que, na verdade, existia uma coisa dormente, né, na sociedade e que tem um volume, né, e que tem um contingente muito grande, né, da sociedade, de maneira geral, que, vamos dizer assim, por não compreender, talvez, os processos, né, o processo científico, né, nega. E é muito difícil a gente entender, e obviamente a gente não deve julgar, mas é muito difícil a gente entender as razões, né? E por que existe esse contingente tão grande da população que, vamos dizer assim, tem essa atitude, esse comportamento, né, frente à ciência, de uma maneira geral, e como é que a gente pode eventualmente contribuir, né, para pelo menos mitigar um pouco, né, essa situação, porque isso é o que realmente coloca em risco, né, a sustentabilidade do nosso planeta, né? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns slides que eu preparei, né, para contar um pouquinho essa história. Eu não sei como que apresentar, né? Isso que eu tela inteira. Professora, apresentar a tela inteira. Isso. Vamos ver se vai. Foi. Tá vindo. Vamos ver. Aí o senhor pode clicar lá e colocar no modo apresentação. Aí, perfeito. Ok. Excelente. Um minutinho só, é que, na verdade, ela tá, deixa eu ir lá no começo. Ok, então, tela inteira. Ok, tá ok para vocês? Tá ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto em si, né? Como que essas coisas surgiram e tudo mais, né? Educação em ciências, né? E vou falar um pouquinho de como que a gente hoje contribui, de alguma forma, né? Com uma parte, né? Um compartimento, vamos dizer assim, né? Dessas questões relacionadas a mudanças climáticas, né? Do ponto de vista, né, do conhecimento,
da nossa formação e do nosso conhecimento em genética, em biotecnologia e assim por diante, né? Mas eu queria primeiramente contar um pouco da história, né, de como que essas coisas aconteceram, né? O encontro, né, que eu tive com o Leopoldo, né, isso foi no meio, né, da década de 90, né, quando eu fiz um pós-doutorado, eu fiz doutorado na Unicamp, depois eu fiz um pós-doutorado na Inglaterra, né, e voltei da Inglaterra, e fiquei, assim, um tempo enorme, né, pensando, enorme não, mas um tempo pensando o que eu ia fazer aqui no Brasil para tentar desenvolver uma área que eu tinha muito interesse, né, que era, na época não se chamava genética molecular, chamava-se genética bioquímica, né, que era tentar entender, vamos dizer assim, as vias metabólicas, etc., do ponto de vista da genética, né, de mutações que ocorrem aqui nos mais diversos organismos e que tenham, enfim, causam alterações metabólicas, etc. E tal, né? E, obviamente, né, o meu treinamento era em plantas, eu queria entender. E aí eu falei, putz, mas como é que eu vou fazer isso aqui no Brasil, né? E aí, quando eu voltei da Inglaterra, estavam começando assim alguns programas, né, na época da Secretaria de Ciência e Tecnologia, não era nem ministério, né, se chamava-se Secretaria de Ciência e Tecnologia, para desenvolver, enfim, a genética bioquímica molecular ou coisa assim no Brasil, né? Então eu tinha um programa que chamava PEDCT, né, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e eu cheguei e falei, bom, eu vou escrever um projeto, né? Não tenho laboratório, não tenho nada, né? Então eu vou escrever um projeto e ver se eu consigo consigo o projeto para montar um laboratório, né? E escrevi um projeto, né? E o projeto foi contemplado, viu? Eu acho que, inclusive, né, foi uma coisa assim bem inédita, né? Foi o único projeto da Unicamp que realmente foi contemplado pelo PADCT. E aí, numa época em que eu estava dizendo, né, as coisas demoravam muito para acontecer, né? Os equipamentos eram todos importantes, centrífuga refrigerada, espectro fotônico e tal. E esses equipamentos demoraram 3 anos para chegar, viu, aqui no meu laboratório. Então, o projeto era de 3 anos, os equipamentos chegaram no fim do projeto, né? Porque tinha assim, uma burocracia enorme, né, para importar, etc. Né? E a minha centrífuga foi entregue na USP, e depois eu tive que ir lá na USP buscar essas coisas assim que são histórias, né, da ciência brasileira, né? E daí, o nosso projeto acabou se desenvolvendo e as coisas aconteceram e os resultados foram bacanas, etc. E aí eu fui convidado para participar de um comitê do PADCT. Nesse comitê era para fazer os editais para a próxima chamada, né? Bom, eu assim me considerava, né, um jovem, né, no processo, né, e eu fui uma vez numa reunião, né, eu acho que foi em Brasília, né, e desse comitê, né, não tinha a menor ideia dessas coisas, né, como é que participava, né, não sabia nem me comportar direito, né. E eu cheguei lá em Brasília e encontrei com o Leopoldo. Conhecia, obviamente, o trabalho do Leopoldo, né, da literatura e tudo mais, né, mas não conhecia pessoalmente. E eu conheci o Leopoldo e, por alguma razão, o Leopoldo acho que foi com a minha cara, assim, né? E ele chegou perto de mim, assim, né, e falou: o que você faz? Né? Essa foi a primeira pergunta. O que você faz? Eu falei, olha, eu faço genética de plantas e tal, eu fiz um pós-doutorado, voltei faz poucos anos, etc., né? E eu faço genética bioquímica. Falou, bioquímica? Puxa vida, que bom.
E a segunda pergunta que ele fez é, e por que você faz isso? Né? Qual a razão de você fazer isso? Bom, e aí entabulamos uma conversa e tal, e aí a reunião do PEDCT, do comitê, sobre como fazer, escrever as linhas, né, os parágrafos dos editais, etc. E aí, num determinado momento, o Leopoldo falou assim, olha, tá muito chata essa reunião, né? Muito chato tudo isso. Vamos fazer o seguinte, vamos sair meio de fininho aqui, vamos caminhar lá fora? E foi assim que a gente fez mesmo, né? A gente saiu meio de fininho. Era um comitê grande, tinha muita, tinha, sei lá, umas 20 pessoas, mais ou menos, né? 2 a mais, 2 a menos, acho que eles não deram muita, muita falta. E assim começou. Nós fomos caminhar na rua, caía não era nem garoa, era aquela coisa bem fina, né? Estava úmido, tinha chovido, né? E ficava aquela umidade. A gente estava caminhando ali, estava meio friozinho, né? Embora Brasília seja quente e úmido, né? E a gente foi caminhando. E a gente foi caminhando, conversando, e ele falando das coisas, etc. e tal. E aí ele falou, nossa, que bacana e tal. Você não quer visitar o nosso laboratório lá no Rio de Janeiro e tal? A gente vai fazer um curso de férias, né? A gente faz o curso de férias, etc. E quem sabe, né? Você se interessa, né? E isso vai lá. Bom, e assim foi. E eu fui. Fui lá participar de um curso de férias lá no laboratório do Leopoldo. Foram 2 semanas, fiquei lá. Eu acho que foram alguns dos alunos do meu laboratório também, né? E a gente ficou lá participando e tal, e a gente achou bacana pra caramba, né? E aí o Leopoldo falou assim, por que você não leva essa ideia para Campinas, né? Implanta lá, né? E eu falei, bom, mas eu tenho um pouquinho de dinheiro para fazer pesquisa, tá? Não tenho muito dinheiro de fazer projetos assim, né? E aí conversamos com a Fundação VIT, né, que era a principal financiadora dos cursos de férias lá no laboratório do Leopoldo. Eu não me lembro mais o nome da diretora, né? Gostava muito do Leopoldo, né? E aí fomos conversar, né? E também ela gostou, acho que foi com a minha cara também e tal, né? E aí foi. Bom, nesse ínterim desse curso, né? Nesse ínterim não, durante esse curso também a gente conversou sobre ciência, sobre pesquisa e tal, né? E aí o Leopoldo falou, por que a gente não faz um projeto para o PADCT, né? Para a gente estudar a TPase de planta. Falei, tá bom, vamos fazer. Sentamos lá, escrevemos e mandamos para o PADCT e o projeto foi aprovado. E aí a gente começou a estudar também a TPase de planta. Olha só. Bom, e assim foi então que começou uma longa parceria com o Leopoldo, né? Onde tinha um componente da ciência, né, convencional, vamos dizer assim, né, a ciência da bioquímica, né, e aí alguns alunos do Leopoldo vieram aqui para o meu laboratório, ficaram aqui, e a gente tentava fazer, isolar. A ideia era, olha só, né, a audácia, né, era clonar, expressar a TPase de plantas e fazer toda a parte de proteína recombinante, etc. Assim. E o pessoal veio para o laboratório, aí foi uma diversão, né? E as coisas não saíram muito bem na parte de pesquisa, mas a gente conseguiu grandes resultados, né? E assim foi que começou a parceria com o Leopoldo, né? A influência do Leopoldo na formação aqui do pessoal. E aí a gente, então, começou esse projeto de novos talentos aqui da Unicamp, né? E com financiamento da Fundação VIT. Depois a gente escreveu o projeto para a FAPESP, para o FINEP, para a CAPES, para a FAPESP. E conseguimos tudo, viu? Veio dinheiro e tal, e a gente tinha dinheiro para pagar os professores, os alunos, e convidávamos palestrantes nacionais, internacionais, e foi aquela diversão, né? E eu ia de vez em quando lá para o laboratório do Leopoldo. O Leopoldo veio várias ocasiões, né, nos nossos cursos de férias, fazer palestra aqui na Unicamp e tudo mais, né? E assim isso foi progredindo. E essa iniciativa, então, que a Fundação VIT, né, estava encerrando as suas atividades aqui no Brasil, na América Latina, acho que em geral, viu? E eles falaram, olha, a gente não vai fechar, né?
Mas a gente tem um recurso, um dinheirinho que ainda dá para investir e fazer. Então, só que a gente queria que vocês expandissem, né, essa iniciativa, né, de educação em ciência, alunos das escolas públicas, etc. e tal. E assim foi. E então esse dinheiro foi, a Fundação VIT deu esse dinheiro e depois isso foi expandiu para um número não muito grande de grupos de pesquisa, etc., e foi embora. E aí, de vez em quando, a gente discutia também sobre a TPase de planta, né? Mas, na verdade, o assunto mais importante sempre nas nossas discussões era a educação em ciência. E assim foi. E que eu aprendi com o Leopoldo a olhar, vamos dizer assim, um pouco mais sobre a essência, né, do processo, né, vamos dizer assim, científico, né, vamos dizer assim, do sentimento que aqueles que atuam na atividade, né, do fazer ciência, né, aquele sentimento, aquele algo mais que está, vamos dizer assim, um pouco talvez acima ou mais elevado do que simplesmente os resultados, a estatística, as repetições e assim por diante, né? E foi assim que eu aprendi a olhar e aprendi com o Leopoldo esse olhar de, olha, acho que aquele mecanismo funciona desse jeito. A gente vai fazer experiência, a gente vai fazer os experimentos só para desencargo de consciência, mas que funciona assim, funciona. Mas como é que funciona? Mas como é que você sabe que funciona assim? Porque eu estou sentindo aqui dentro, né, do meu espírito, do meu coração, aqui eu estou sentindo que é mais ou menos assim que funciona. Bom, esse sentimento é que eu tentei passar sempre, né, para os meus estudantes e tudo mais, né? E isso então foi aqui no nosso laboratório, né? A gente treinou mais de 1.000 estudantes, mais de 400 professores, porque a gente trazia os professores de segundo grau, mais de 150 escolas da rede pública aqui da região de Campinas, né? Escolas da periferia, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e assim por diante. E eu gostaria de passar um videozinho aqui que traduz um pouco essa coisa do sentimento, né, da ciência, esse sentimento que o Leopoldo tinha, né, e que eu sou grato de ter aprendido com ele, né, a esse feeling, essa coisa que está eventualmente acima, né. Então eu vou passar esse vídeo aqui que fala do... Opa.
Bom, espero que vocês tenham percebido, né, nesse vídeo, né, essa música, né, o sentimento, né, o feeling, né, que eu procurei, né, passar nesse vídeo, né, o feeling do Leopoldo com essa questão de sentir, assim, sentir que os resultados devem caminhar, né, mais ou menos do jeito que a gente começa a sentir desde o princípio, quando as ideias aparecem. Bom, aí o mundo, né, caminha com tudo isso, né, foram muitos anos, né, de trabalho com os aluninhos de segundo grau, dos aluninhos do ensino médio, né, numa segunda fase, né, nós trouxemos algumas pessoas com muito bom desempenho, né, professores, né, de colégio, né, e a Ana Camargo, que entrou no laboratório, né, e fez um trabalho sensacional com os alunos, né, uma professora de ensino médio. Mas o mundo, a partir de um certo ponto, né, as coisas começam a acelerar muito, né? A ciência acelera de uma forma muito rápida, né, muito ampla, né, e com mudanças impactantes, né, surgem as inovações, as genômicas, as ômicas, os microbiomas, né, a indústria envolvida nesse processo e tudo mais, né. É como se a gente tivesse dentro aqui, né, de um mapa metabólico aqui, né, como funciona uma célula de Escherichia coli, né, com N caminhos, né, N vias, né, e essas vias todas são transitadas de uma forma harmônica, né, de uma forma que ela é capaz de, o conjunto dessas vias, né, produzir vida, né, fazer com que uma célula sobreviva, etc., né? E a gente, quando cai nesse mundo, né, dessas diferentes vias e tudo mais, né, a gente, bom, e qual será a via, né, que a gente deveria tomar e assim por diante, né? E surge, assim, para mim, né, eu sou extremamente ansioso, né? E aí começo a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E as coisas, de uma certa forma, né, acabam trazendo resultados interessantes, e as coisas evoluem e acabam, vamos dizer, trazendo outras perspectivas, etc., né, na atividade científica, né, que em determinado momento vai para a via da inovação, em outro momento vai para a via da indústria, e culmina, então, aqui com a via das mudanças climáticas, né? A gente está vendo aqui embaixo. São diferentes vias que a gente acaba transitando, né, nesse mapa metabólico aqui, e que aí, de repente, isso tudo vai mostrando para a gente que tudo isso faz parte de um mesmo processo, né, do processo científico, tudo isso faz parte do mesmo processo, né? E que talvez se a gente conseguir, né, levar isso de uma maneira harmônica, né, talvez a gente consiga resultados mais interessantes, né? E aí surge, então, a questão das mudanças climáticas, né? Que é um tema, não é novo, né? Mas ele assumiu, vamos dizer assim, uma importância, um papel de destaque nos últimos, talvez, 10 anos, né? Ou um pouco mais, 10, 15 anos, né? Principalmente com o IPCC, né? E tudo isso, e a sociedade, né, global passa a olhar, então,
o planeta de uma outra forma, né? Quer dizer, todo mundo começa a sentir, né, que o planeta está esquentando, e quando o planeta esquenta, causa distúrbios, etc., que afetam a vida das pessoas, a população aumenta, né, de uma forma, não sei se talvez um pouco mais acelerada e tudo mais, né? E aí, então, me surge aqui na minha... As coisas vão acontecendo meio que por acaso, podem ter certeza disso. Por acaso surge aqui na minha frente, né, uma oportunidade de criar um centro de pesquisa novo, né, uma parceria entre a Unicamp e a Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E aí cai na minha frente, né, no meu colo, né, o desafio. O desafio de como que você pode contribuir com a ciência para resolver, ou pelo menos contribuir para resolver, a produção de alimentos de forma mais sustentável e enfrentando os desafios das mudanças climáticas. E aí é o problema, né? Quer dizer, para fazer isso, produzir alimentos de forma sustentável para 10 bilhões de pessoas que estarão aqui habitando esse planeta por volta de 2050, a gente vai ter que fazer nos próximos 50 anos tudo que foi feito nos últimos 10 mil anos. Ou seja, todo o conhecimento científico, enfim, a tecnologia, tudo que foi feito nos últimos 10 mil anos, a gente tem que fazer a mesma quantidade de produção de conhecimento novo, né, nos próximos 50 anos. Por quê? Porque a população vai aumentar. Hoje você tem praticamente 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. 70% da água doce existente no mundo é utilizada para fazer alimento, né, para alimentar, né, os 7 bilhões de pessoas que já existem. 40% do emprego no mundo está na agricultura. 30% das emissões de gás de efeito estufa vem da agricultura. E existe uma ideia de que a gente precisa aumentar em 20% a produção de alimentos, tem que diminuir em 20% a redução da emissão de gás de efeito estufa, a redução da pobreza rural, etc. Tudo isso num ambiente que você tem que produzir mais com menos. Menos água, porque vai ter menos água, né? Vai esquentar, vai ter menos água, a temperatura vai aumentar. Menos fertilizantes, quer dizer, tem que usar menos fertilizantes químicos, porque senão você polui e torna o planeta inabitável, né? E usar menos pesticidas, né? Porque hoje 90% do alimento que a gente utiliza, né, no mundo, né, eu estou falando isso em termos globais, eles só existem porque se usa massivamente pesticidas, né, para matar os bichos, senão os bichos comem. E tudo isso porque a gente se conscientizou de que a humanidade depende de cinco plantas, né? Tudo que a gente come. 80% a 90% da energia que consumimos vem de arroz, milho, trigo, soja e cana-de-açúcar. Qualquer outro alimento básico que a gente come, carne, leite, ovos, né, de uma certa forma é milho, soja, transformado nesses outros alimentos. Então, isso aqui é a base. Agora, como é que a gente vai fazer se, de repente, as mudanças climáticas têm um efeito de reduzir a produção, como de fato acontece, né? Isso aqui, olha, é a produção de milho no Brasil, na safra 2015-2016, com a temperatura aqui no centro-oeste aumentando, né, bem no centro aqui do Brasil, onde se tem uma grande produção, e tem um efeito brutal na redução da produção, por exemplo, de milho, né? Isso foi em 2015, 2016. Na safra de 2020, 2021, 2022, o efeito foi muito maior. Isso que nós estamos vendo hoje, o efeito é muito maior. É quase que o dobro na redução. E isso eu estou falando só milho, mas tem outras coisas. Então, o que acontece quando você tem esse impacto, né, da mudança climática? Aumenta
o preço, etc. E tal, né? E no final do dia vai ter mais gente passando fome do que... E como é que você faz, então, para resolver isso, né? Então, a gente tem esse desafio, né? Olha assim, talvez... Ou é só a ciência que pode fazer isso, né? Por exemplo, olha, a gente sabe que tem plantas que vivem no cerrado aqui, né, nas regiões aqui dos campos rupestres, que elas ressuscitam, elas ficam aqui meses sem nenhuma chuva, elas secam a folhinha, mas depois quando chove ela ressuscita, não é que ela brota. Essas folhas que estavam secas ficam verdes. E do lado dessas plantas tem outras da mesma família que nunca secam. Elas são sempre verdes. Então eu pergunto também, como que isso daí acontece? Como é que a natureza faz com essas plantas para fazer com que elas tenham esse comportamento? Será que a gente não pode usar esse conhecimento? Será que a gente pode descobrir o que está acontecendo aí? Né? E isso é um dos desafios aqui do nosso centro de pesquisa, para tentar fazer isso, descobrir qual é a genética que está por trás disso, né? E transferir isso para plantas de tal forma que, olha, isso aqui são plantas de cevada, né? Conhecimento extraído, né, dessa observação e desse estudo, né, de como é que as plantas se comportam na natureza. E aqui uma planta sem um determinado gene, né, que a gente encontrou, e aqui com gene. 12 dias sem irrigação, as plantas simplesmente nem dão bola, né, para seca, né? Então é assim que a genômica, né, pode ajudar a gente a fazer, eventualmente, né, diminuir o impacto, né, das mudanças climáticas na produção futura de alimento. Só que quando a gente fala em produção futura de alimento, a gente tem que levar em conta que é um volume imenso de arroz, de trigo, de milho, de soja, que tem que ser produzido para alimentar o mundo, né? Só a China, com seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, você imagina o que eles consomem. Só de arroz eles consomem 2 vezes o que o Brasil produz em todos os grãos, etc. Né? É um negócio imenso. Né? Imagina a Índia. Tá? Então, esse é um desafio, não é um desafio da ciência brasileira, ou da ciência paulista, ou da ciência carioca, ou da ciência lá de Botucatu. É um desafio global, é um desafio da ciência planetária, resolver essas questões. Ou resolve, ou a gente vai ter problema. Problema caótico, né? Aí nas próximas décadas. E como que a gente pode educar o público, sobretudo as crianças, sobre a importância da ciência para as mudanças climáticas? Né? Então, aqui no nosso centro também, né, principalmente em função, né, do que a gente aprendeu nessa questão toda de educação para a ciência, a gente tem várias iniciativas, né, mas a gente investe bastante na questão da comunicação, né, sobretudo com especialistas da área, né, a Paula Drummond, que é aqui a nossa líder, né, na área de comunicação, e a gente tem produzido vídeos que mostram o que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, tentar, né, de uma certa forma, educar a população, sobretudo as crianças, né? Esse vídeo foi, como eu disse, esse vídeo foi lançado agora no dia 16 de março, que foi o dia da conscientização mundial, né? Dia Mundial da Conscientização das Mudanças Climáticas. Beleza? Então, eu vou ver se eu consigo passar aqui. Vamos ver. A produção de alimentos para sustentar a crescente população humana dependerá cada vez mais de variedades agrícolas capazes de produzir mais num planeta submetido às adversidades impostas pelas mudanças
mudanças climáticas globais. Seca, altas temperaturas, inundações, ondas de pragas e doenças serão os desafios a serem superados para alimentarmos adequadamente a população mundial. Ao mesmo tempo, a agricultura terá que ser mais sustentável, ou seja, produzir mais com menos água, menos fertilizantes e menos pesticidas. Mas como desenvolver variedades agrícolas capazes de produzir mais nesse cenário tão desafiador? Um caminho possível é aprendermos com a natureza, com as plantas que já habitam ambientes quentes e áridos, como as que ocorrem nos campos rupestres, ambiente com grande biodiversidade que enfrenta secas prolongadas e possui solos pobres em nutrientes. Os cientistas do Centro de Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas, o GCCRC, pesquisam os genomas de algumas plantas dos campos rupestres e de micro-organismos associados a essas plantas para encontrar genes relacionados à tolerância à seca. Esses estudos procuram desvendar os mecanismos genéticos naturais dessas plantas que possam ser utilizados para produzir novas variedades agrícolas. Por meio de sofisticados programas de computador, os cientistas do GCCRC estudam milhares de genes dessas plantas para identificar aqueles envolvidos na tolerância à seca. Uma vez identificados e definidos seus modos de ação, os cientistas estudam como adaptar ou transferir essas funções para culturas agrícolas, como o milho, a soja, o feijão, o arroz, entre outras. Tecnologias avançadas de biologia molecular e edição genômica são utilizadas para modificar células das plantas que posteriormente transformam-se em plantas regeneradas, que são então cultivadas em frascos contendo meio de cultura, em câmaras especiais com iluminação e temperatura minuciosamente controladas. Estas plantas são aclimatadas e transferidas para grandes estufas de cultivo de plantas, onde crescem até atingir a fase de produção de sementes. As sementes dessas plantas passam então por análises genéticas e genômicas para que os cientistas do GCCRC possam verificar se as modificações genéticas ocorreram de forma correta. Experimentos elaborados que incluem análise do comportamento fisiológico em tempo real investigam se as centenas de plantas geneticamente modificadas se tornaram tolerantes à seca ou se são capazes de utilizar os nutrientes mais eficientemente, como as plantas nativas dos campos rupestres. Durante os experimentos, apenas as plantas mais tolerantes à seca e calor são selecionadas. A última fase dessa complexa engrenagem de pesquisa científica é a avaliação da produtividade no campo. A experimentação agrícola certifica que as plantas geneticamente modificadas são capazes de produzir mais, mesmo quando submetidas a condições de alta temperatura, pouca chuva e irrigação. E é assim que as pesquisas realizadas pelos cientistas do GCCRC contribuem para a segurança alimentar do futuro, desenvolvendo variedades mais adaptadas às intempéries impostas pelas mudanças climáticas e capazes de produzir mais com menos água, fertilizantes e pesticidas. Ok, muito obrigado. Então, voltando, estão vendo a apresentação? A sua não, professor. Então tem que colocar de novo, lá nos 3 pontinhos. Ok. Tela inteira. Agora sim, professor. Ok, estão vendo, né? Beleza, tá vendo? Tá ok aí? Então, nós produzimos. Esse é um dos vídeos, né? Tem muitos vídeos, né? Esse vídeo, como eu disse, foi lançado agora no dia 16, já tem mais de 2.000 visualizações. E essa é uma forma, né, que a gente, enfim, utiliza, né, para fazer a divulgação, então, do trabalho e tentar transmitir para a população de uma forma bem simples, né, para como que a ciência pode ajudar
a resolver essa questão da produção de alimentos, né, de forma mais sustentável, né, e enfrentando essa questão das mudanças climáticas. Existe um trabalho extenso que é feito por nosso grupo de pesquisa, né, isso aqui é parte do grupo de pesquisa, com biologista molecular, bioinformática, tem até aqui uma F1 aqui, né, a filhinha da Sofia, filhinha da Juliana, que está aí, e enfim, todos esses, ou a maior parte desses estudantes aqui passaram pelo curso de férias, como o Rafael, o Pedro, o Jader, e muitos deles já saíram do grupo, já estão em outras atividades, alguns estão em grandes universidades no exterior e assim por diante. Tá? Então, gente, essa é a mensagem, né, que eu queria passar, este é o nosso projeto, aqui as nossas redes sociais, o nosso site, né, que pode ser acessado para aqueles que tiverem interesse em entender um pouquinho mais sobre este processo, sobre o nosso centro. Tá? Então, eu gostaria aqui agora de parar a apresentação, né, caso alguém tenha alguma pergunta, mas, novamente, né, para encerrar, eu gostaria de dizer que tive uma imensa sorte de ter encontrado com o Leopoldo numa reunião lá no começo ou meio da década de 90, numa reunião do comitê do PADCT, e que, no fim, acabamos os dois saindo desse comitê, né? Porque o Leopoldo, né, dizia, isso é muito chato, né? Tem que ficar escrevendo regras, é muito chato, né? Então, e a gente acabou fazendo, influenciando, entusiasmando outros grupos, né, a participar, etc. E muitas outras coisas aconteceram no nosso centro de pesquisa aqui, e evoluiu de uma forma muito grande, né, e com influência, né, do trabalho, então, do Leopoldo nessa questão toda de sentir a ciência, transmitir a ciência, né, e o que está acima, né, do processo, né, do fazer científico. Muito obrigado aí pela oportunidade, Cleia, e agradeço demais, viu, vocês terem me convidado, né, e para apresentar aí a minha contribuição singela aí a esse processo todo. Obrigado. Excelente, professor. Nossa, maravilhoso conhecer essas histórias. E, assim, duas coisas que eu queria colocar, né? O Wagner acabou tendo que sair, mas ele colocou, né? Acho que o senhor colocou exatamente o que é importante para que os coordenadores do grupo, de grupos como esse, né, eles tem que ser realmente grandes pesquisadores, para que eles possam contaminar e passar essa vontade de pesquisar e vontade de buscar, né, para fazer parte desse grupo, né? E infelizmente, eu já tinha confessado para a Vivian, né, eu não tive a oportunidade, mas cada vez que eu vejo alguém comentando do professor Leopoldo, eu acho que ele tinha capacidade de pegar os jovens, né, porque ele gostava de trabalhar com jovens, de pegar aqueles jovens e mudar a cabeça deles, né? Então, quando ele sai de uma reunião chata como essa e pega um jovem pesquisador para mostrar, né, o que pode ser feito, então ele era meio bruxo, né, de pegar essas pessoas centrais e fazer isso. Então, assim, parabéns, professor, foi muito bonito escutar essa história. Obrigado. Não sei se tem alguém tem alguma pergunta. A Djane está aqui, tem a mão levantadinha, ela quer fazer uma pergunta, professor. Djane. Oi. Djane, você pode abrir o seu microfone?
Ela Está está tendo dificuldade de falar. Ok. Aqui. Opa, agora abriu. Eu gostaria de parabenizar o seu trabalho e gostaria de saber se tem disponibilidade de nós divulgarmos esse vídeo, qual o link e como a gente Sim, poderia divulgar amplamente. sim. A nossa coordenadora de comunicação, que está aqui, ou estava, acho que ela deu uma saída, vai mandar para vocês todos os links, né, de todos os vídeos. Tem um outro centro também que a gente coordena aqui na Unicamp, que é na área de médica, né, na área farmacêutica, e ela vai mandar para todo mundo esses vídeos, né. Normalmente são vídeos desta natureza, assim, né, com uma linguagem muito simples, que sobretudo tem, vamos dizer assim, a intenção, né, de ser visto por crianças ou por jovens, assim, né, para entender um pouquinho esse processo. Mas a gente manda para vocês, viu? Nós vamos mandar isso no e-mail da Cleia, viu, Cleia? Pode ser, eu divulgo. A gente manda os links e tudo, né? Dos websites, dos vídeos e tudo mais, né? Podcasts e toda essa coisa, e a gente manda para o e-mail da Cleia, ela divulga aí para vocês. Pode deixar, professora, eu divulgo. Muito obrigada. Opa! A fila agora tem a professora Vívia. Paulo, primeiro parabenizar, isso acho que todos vão dizer, né? Mas é porque foi ótima a sua palestra. E seu trabalho é maravilhoso. E a parte dos vídeos, de uma clareza, são bonitos, são claros, é tudo de bom. Então, realmente, eu fiquei deslumbrada com isso. A outra coisa, eu só queria contar um pedacinho, porque Paulo Arruda disse que começou muito jovem, né? E antigamente, logo no início, Leopoldo fazia os cursos de férias, que o Paulo Arruda foi a primeira pessoa a começar a criar a rede, quer dizer, antes dele era Leopoldo, né? Eu ia dizer Leopoldo sozinho, mas não era não. O que Leopoldo fazia? Ele pegava todos os alunos e todos os professores da bioquímica, fazia um processo de convencimento, e na época do curso de férias, a gente tinha vários professores, vários doutores oferecendo diferentes cursos de férias com diferentes temas, como vocês fazem lá em Botucatu, tudo ao mesmo tempo. E Leopoldo tinha também, ainda já naquela época, a ideia de chamar pessoas de fora para avaliar o curso. Ele chamava para avaliar o curso, ele dizia que era para avaliar o curso. Na realidade, era uma maneira de fazer propaganda. Olhem só que beleza. Para ele tinha certeza que aquilo era o máximo, anyway. Mas olha só que beleza, e levem isso com vocês. E aí eu me lembro que eu estava dando um curso de sistema imune. Era alguma coisa com camundongos, com milhões de coisas. E no meu penúltimo dia lá, entrou esse garotinho. Era até um garotinho que entrou lá, sentou lá. Bonitinho, hein, Paulo? Você era bem mesmo. Bonitinho, garotinho. E ele dizendo, meu Deus do céu, esse cara entrou na sala errada. O que ele está fazendo aqui? Olhando esses espelhos, porque eu não levei absolutamente a sério que você pudesse ser um pesquisador, né? E depois acabou o dia, etc. Eventualmente, você não ficou lá horas, você devia estar visitando os diferentes. E eu me lembro, terminou, né? E aí eu fui lá conversar com o Leopoldo e disse, não, foi tudo bem, o dia de hoje foi tudo bem e tal. Mas eu acho que entrou uma pessoa na sala errada, assim, um rapazinho entrou lá, ficou lá, assistiu um pouquinho, não sei o quê, depois eu acho, ou achou aquilo muito chato, ou percebeu que estava na sala errada e foi embora. Aí Leopoldo falou para mim, é um grande pesquisador. Ele pode parecer muito jovem, pode ser muito jovem, mas isso não diminui o fato dele ser um grande pesquisador. Então, eu fico muito contente
Tantos anos depois, meu Deus, tantos anos. Isso foi nos anos 90, né? Isso, no começo, né? 30 anos, muito mais do que isso. Por aí. E ver que o garotinho, que eu não levei a menor fé, né? Todo assim, todo rapazinho, era um grande pesquisador. E é um grande pesquisador, você está de parabéns. Obrigado, Vivian, por você lembrar isso, né? Realmente é isso, né? Eu tive muita dificuldade no começo mesmo, né? Porque ninguém realmente dava bola, né? Eu fui numa reunião aí, né? Mais ou menos nessa mesma época, numa reunião aí na Fiocruz, né? Com os grandes caciques da ciência, né? E me convidaram para ir, né? E aí, os grandes caciques da ciência, da biotecnologia, estavam lá reunidos, etc., e olharam assim para mim, acho que pensaram a mesma coisa. Esse cara aqui entrou no lugar errado. Mas foi divertido, foi divertido. Obrigado pela lembrança, Vivian. Foi bom te ver, de verdade. Foi bom te ver. Muito bom. Que bom. Temos a Helena agora. Jane, você vai fazer outra pergunta, que sua mão está levantada? Não, não, não. Ah, então tá. Vamos. A Helena Obrigada. Barbosa, pode falar. Não, só quero agradecer. Pessoal, boa tarde. Eu peço desculpas porque eu tive que fazer um translado. Eu ainda estou dentro do carro esperando para poder fazer para parabenizar o professor Paulo. Me apresentando, professor Paulo, eu sou Helena, sou pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidade do OCRC, aqui do Instituto de Biologia da Unicamp, e faz pouco tempo que eu faço parte da rede, acho que faz desde 2017 ou 2018, e eu queria, parabenizar, além de parabenizar a sua apresentação, ressaltar ainda mais a importância da participação dos nossos pós-graduandos, em todos esses projetos, ideias malucas que a gente acaba tendo, que não tem nada a ver muitas vezes com os projetos de pesquisas deles, mas eles acabam se envolvendo porque eles acabam reconhecendo a paixão que a gente tem por esse tipo de atividade. E aí eu queria lembrar que a minha aluna Gabriela, de doutorado, quando ela foi em um dos encontros, foi em Cuiabá, Clélia, foi em Cuiabá, acho que foi em 2018, e o que aconteceu? Campo Grande? Isso, em Campo Grande, desculpa, foi em Campo Grande. E ela voltou tão maravilhada com aquilo, ela falou assim, nossa, Helena, agora eu estou entendendo o porquê a gente desenvolver essas atividades, esses projetos. Então, Clélia, a bruxaria continua, rolando solta, o grupo em si continua promovendo esse envolvimento de uma forma tão eficiente, e tão bonita que a gente continua até hoje com os projetos. E é muito fácil a gente cativar alunos, por exemplo, como a Gabriela, que presenciou e se envolveu com o projeto de muita gente da rede, e se maravilhar e poder abraçar e se aderir assim com tanto afinco. Então, só queria dizer, Clélia, que os bruxos estão ativos aqui no RNEC. Não é só o professor que conseguiu captar mais gente. Então, parabéns, professor, e parabéns de novo ao grupo. Helena e Paulo, eu tenho uma informação bem fresca para vocês, viu? Eu fui procurada pelo pró-reitor de extensão de vocês, e ele está muito interessado em retomar os cursos de férias na Unicamp. Ele vai conversar com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, desculpa, e ele está muito interessado. Então, ele está querendo realmente voltar, Quer dizer, ele ficou bastante impressionado com as atividades em Botucatu, na Unesp, e ele está realmente muito empenhado em voltar e levar assim, essas ações de novo para a Unicamp, ser o centro das ações. Ótimo, eu acho muito que bom. Vocês têm aí um gestor que também está querendo que isso seja retomado, e expandido, Eu acho bacana, muito bom mesmo. Sim, muito Clélia, bom. eu cheguei a conversar com ele a respeito, ele me procurou e nós conversamos, eu me coloquei à disposição também, caso possa contribuir com algum tipo de edital que venha a sair, Parece que pode ser que tenha alguns editais, e isso só soma-se, a nossa vontade de desenvolver esses projetos.
Obrigada Ótimo. mais uma vez, Excelente. pessoal. Muito bom. Um abraço. Um abraço. Então é isso, professor. Muito obrigado, Muito obrigada. Clélia. Muito obrigado, Adriane. Muito obrigado a todos pela oportunidade de revê-los, Viviane. E, enfim, como eu disse, eu estou envolvido em muitas coisas, mas a atenção, vamos dizer assim, a questão da educação e ciência continua firme e muito provavelmente a gente vai trazer novidades aí, eventualmente tentar estimular aí, né, outras iniciativas aí, quem sabe dentro da rede, beleza? Muito obrigada, professor. Obrigado Obrigada aí. mesmo. Obrigadão, até mais. Então, tá. Tchau, tchau. Muito obrigada.